Vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer algo diferente, sem slide, porém mais dinâmico, com a participação de todos. E hoje nós vamos tratar sobre a subjetividade pós-pandêmica. E para iniciar, nós vamos conceituar a subjetividade. A subjetividade é nada mais do que o mundo íntimo do sujeito, mesclando esse espaço íntimo com o mundo exterior, resultando na criação do ser, fazendo com que cada pessoa seja única, singular, porém passível de mudanças. Por mais que sejamos únicos, pertencemos a um ambiente social e importante, inclusive, para a nossa constituição subjetiva. E isso acontece de três formas. O indivíduo, enquanto ser único, responsável por si, independente do outro, como parte de um todo, pertencente a um plano maior, sendo inclusive peça fundamental na construção societária, e como relação, que mesmo ser sendo único, ele é dependente do outro, se constituindo enquanto soma de suas relações interpessoais. Isso quer dizer que a subjetividade é a composição única do ser, onde o sujeito traz, de acordo com a sua vivência, a sua essência, sendo capaz de mudar-se, transformar-se e, quando necessário, recomeçar e reconstruir-se a cada instante. De acordo com o existencialismo de Heidegger, somos seres no mundo, e isso denota o que somos compostos pelo nosso mundo interno que se entrelaça ao mundo externo. Assim, para pensarmos enquanto sujeitos subjetivos, precisamos compreender que a nossa existência é faltante de sentido até que tornemos conscientes para indagar e significá-la. O próximo ponto, até a Tânia começou a discutir agora no início, que é sobre o novo normal. E a gente deve iniciar assim, quando a realidade for normal, né? Até pegamos um trecho de um vídeo do Luiz Mauro Sá, da Casa do Saber, que ele questiona em que sentido o mundo deixado para trás é normal. É difícil pensar em um novo normal, esse novo normal bem entre aspas, vendo quanto a contemporaneidade está, assim, estarrecedora, às vezes até adoecedora, vendo quanto, assim, colocando em evidências, os números, não querendo pegando a questão da pandemia, que já passamos de 5 milhões de contaminações e de 161 mil mortes. Desemprego em massa, aumento da violência, enfim. A gente questiona que tipo de normal está sendo debatido, que tipo de normal está sendo construído e o que esse novo está vindo e quais são os riscos dele para a nossa subjetividade. A pandemia ela veio de forma abrupta, que mudou o ritmo de vida de todos, exigindo uma adaptação de costumes, e mais ainda, e talvez essa tenha sido a parte mais perversa da coisa, ela exigiu, de forma implícita, o olhar para dentro de todos nós, mudando assim a perspectiva perante existir no mundo. Onde, de repente, todos nós fomos ameaçados por algo invisível, não conhecido e com grande potencial mortífero. Fechou tudo, todo mundo se viu obrigado a ficar em isolamento, ninguém sabia o que seria nem o que esperar. Até tem uma psicanalista que estudou um pouco em cima disso, dessas questões subjetivas trazidas com a pandemia, a Eliane Sherman,
E ela afirma que a pandemia é um evento que nos desorganiza e nos deixa sem chão, mas que alguma resposta nós haveremos de dar perante esse evento. E aqui, que já conceituamos subjetividade e já colocamos a questão do novo normal, que não é novo e que não é nem normal, a gente quer que vocês entram com a seguinte questão: o que esperar dessa pandemia? É para a gente responder? Sim. Eu sou muito faladeira, não dou conta. Você estava falando aí eu fico assim, não só da pandemia, nesse momento a gente tem pensado o que esperar de tudo. A gente nunca pensou nisso, sabe, tão evidentemente como agora. A gente ficava orbitando numas supostas certezas, né? E num processo de identitário, de subjetividades, que a gente ficava orbitando numa suposta segurança, né? E assim, aí eu vi, né, você falando do novo normal, dessas questões, e as pessoas perguntando, e o depois? Mas tudo tem depois, agora já é depois, né? De Sim. algumas coisas, tudo tem depois. Então, eu fico pensando assim, eu tenho pensado mais do que esperar da pandemia, e mais o que me assusta é o que esperar das pessoas. Isso para mim é um pouco mais assustador, né? Mesmo que são 160 mil mortes, vários contaminados, e que para efeito de número tem anonimato, para a gente, para mim, pelo menos, nunca foi tão concreto. Sabe? Nunca foi tão concreto lidar com essas questões. Então, eu fico pensando, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando naqueles mundos onde as pessoas não tinham certeza de nada, que era tudo muito abrupto, muito distópico. O mundo viking, por exemplo. Saindo, e as pessoas se lascando e lutando. Eu falei, pois é, mas a gente é assim. Né? Só Essa é a mudou questão. as formas, né? Exatamente. Então, assim, quando você coloca, eu fico pensando o que esperar da pandemia, aí eu busco força concreta aí para correr um pouco das subjetividades, eu vou por aquela coisa mais clínica, sabe? O que a pandemia espera de nós, né? O que a gente, que ensinamentos, como educadora, que ensinamentos eu, enquanto educadora, ou vocês, enquanto psicólogas e psicólogos, terapeutas, podem pegar esse brevê da pandemia e trazer coisas para a pessoa que esperar das pessoas em termos de educação de uma forma geral. Educação para a morte, educação para o adoecimento. Né? Mas é isso, o que eu tenho esperado da pandemia é isso. Porque o que eu espero do capitalismo, eu já espero desde que eu nasci. O que eu espero do liberalismo, eu espero desde que eu nasci. Então, não é novidade para mim. Ficar me lascando, menina de família pobre, do monte do universo masculino, misógino. Isso aí a gente mata leões e leoas por dia. Então, não, mas eu penso nesse sentido. Assim. Nesse ponto, Tânia, eu fico pensando assim, o que a gente está deixando para a história? Porque é tudo história. Isso aqui tudo está sendo escrito e isso aqui tudo será estudado no futuro. O que as pessoas vão pensar disso aqui? Bom, eu penso assim, ontem eu estava dando aula sobre gênero para as alunas na escola, e até essa semana saiu uma baita fake news, né? De novo, que o PSOL passa, a questão da ideologia de gênero. Aí eu sou professora de história, né? Aí eu fico pensando, tem um ator, vocês devem conhecer, Jefferson conhece, né? Vocês conhecem, que é Michel Foucault. Michel Foucault tem até estou querendo ler de novo As Palavras e as Coisas, começar a ler,
que eu li uma parte só, que é a gente trabalhar enquanto ente da história a vontade de verdade, desconstruir conceitos na perspectiva do respeito humano, da dignidade. Então, já que o ser humano não busca a verdade, ele busca verdades, e isso é dinâmico, isso é histórico, então é compromisso, né, da gente, meu, de professora e de vocês, é trabalhar de uma forma solidária para que essa vontade de verdade encontre ancoradouro. Porque você está falando essa questão que deixar para a história, eu vi uma conversa essa semana de que a mentira como, vocês já devem ter visto, por causa das fake news, a mentira como método. Né? Mas desde quando a mentira não foi método? Isso é antigo, né? Isso é da vivência. Aí tem aquela questão também dessa mentira enquanto método. Nesse tempo, eu falei, nesse tempo de eleição, aí eu pergunto para vocês, qual a diferença de promessa e mentira? Né? Em termos históricos, em termos existenciais. Então, assim, é muita coisa, sabe, para discutir. E é bacana. Eu sugiro, né, para que a gente retome Foucault, as palavras e as coisas nesse momento tão importante para a gente, tão, né, possível da história. Porque a gente sente-se ser histórico toda hora. Eu sou histórica, a você é histórico, né? Então, esse compromisso, e para mim é imensa felicidade as pessoas colocarem a história na boca, sabe? Então, é isso, né? Mais ou menos por aí. A gente pensar assim, enquanto mentira, as fake news que está muito em evidência, sempre existiu. Se a gente for pensar lá no golpe militar, as coisas não eram, nunca foram explícitas. Sempre foram muito camufladas, né? Então, assim, tudo, muita coisa foi construída na base da mentira e que é usada até hoje, né? Pode continuar falando, Tânia. Não precisa, Dani, fica à vontade aí. Bom dia, né, a todos que estão aqui com a gente. Acho que o Felipe trouxe muito bem, assim, essa questão da subjetividade. A Tânia traz umas reflexões aí muito interessantes. E queria só plantar mais uma sementinha para a gente continuar conversando. Eu faço parte do projeto também, junto com o Felipe, o Rafael, o Augusto, a Tainara. E quando a gente estava pensando nos temas para trazer lá no início do projeto e no decorrer, esse é o que a gente tem menos material, vamos dizer assim, menos referencial teórico, porque ele aborda, o tema é a consequência da pandemia, né, a subjetividade pós-pandemia. Aqui não tem como a gente falar do que vai ser, a gente quis trazer uma discussão mesmo, uma reflexão, porque inclusive a gente está vivendo a pandemia, né? Muita gente acha, muita gente às vezes desde o início já estava questionando, muito por conta dessa ferramenta aí da utilização da mentira para mascarar a realidade, né? Mas a gente sabe que é real, né? E a Tânia traz os números aí de mais de 5 milhões de infectados, mais de 160 mil mortes, mas esses são os números oficiais e aqueles que não estão sendo considerados, né? Que são casos de coronavírus, que foram mortes que se agravaram pelo coronavírus e não foram considerados. Então, infelizmente, né, esse número é muito maior e ainda assim eles usam e fazem comparações absurdas, sempre querendo minimizar isso. E para deixar, né, uma sementinha, como eu falei aí, eu queria compartilhar mais uma vivência pessoal da minha subjetividade, né? Ontem, à noite, eu fui pedir um lanche num local aqui que eu já peço, só que eles estão sem o entregador no momento e falaram que não conseguiria entregar em casa. E que eu deveria
ir até o estabelecimento buscar. E desde março eu não tinha saído ou ido num ambiente assim de restaurante, de lanche, para buscar nada, sempre no delivery. E aí quando eu chego lá, vejo todo mundo sem máscara, tanto o pessoal que estava lanchando, mas principalmente os atendentes. Eu tive uma experiência assim de não, não sei nem colocar muito bem em palavras, mas foi uma sensação muito estranha, porque era como se nada tivesse acontecendo. E isso me provocou uma dor, até uma angústia, uma raiva. Mas, ok, e da mesma forma, assim, eu até me senti culpado de estar saindo de casa, é uma relação comigo mesmo. Mas eu estou trazendo isso só para falar um pouco, assim, dar um depoimento de uma vivência, né, que ainda nem é pós-pandêmica, né, na pandemia mesmo. Essa dificuldade aí da gente ter a nossa percepção do que está acontecendo, do que a gente está vivendo, e ter que lidar com outras perspectivas tão diferentes, né, como esse pessoal que não está nem aí, que não está preocupado, que não estão seguindo as regras, né, das organizações da saúde. E é uma coisa complicada. Enfim, não sei se eu consegui esclarecer o que eu quis dizer, mas era só compartilhar, porque na minha relação comigo, sair de casa e ir até esse ambiente, no caminho eu já estava me sentindo meio culpado, no sentido, não deveria estar aqui. E chegando lá e encarando essa realidade tão diferente do que eu acredito para o momento, de ninguém estar se preocupando, foi uma coisa dura para mim. Eu vejo como não sei se seria duas possibilidades, duas observações, na verdade. Ou é uma negação muito grande, ou as pessoas se anestesiaram. Do tipo assim, a realidade é essa, então eu vou viver de acordo com o que eu quero, porque, né, vai todo mundo morrer. Eu tenho notado isso muito em algumas cidades aqui da região, igual Lagoa da Prata. Lagoa da Prata não parou com a pandemia. Então, festa, por mais que os locais de festa tenham sido fechados, as festas em si não pararam. De nunca pararam. Eu fico pensando, vocês estão falando aí, será que nessa questão das pessoas seguirem em frente e o que vocês disseram, é aquilo lá bem no fundinho das pessoas, a única certeza que a gente tem é a morte, então foda-se. Eu fico pensando isso. Tem muito isso também. As pessoas praticamente tacaram foda-se e falaram: é isso, então eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer o que eu tenho domínio. Eu não tenho domínio pela morte, eu não tenho armas para lutar contra a morte. Né? Então, se eu não tenho armas para a morte, que armas eu tenho? Eu tenho armas para o bar, eu tenho arma para não ligar, e as pessoas acho que estão lidando com essa pandemia, com aquilo que elas têm, que é a ignorância, né, de um monte de coisas. A gente é um país extremamente deseducado, né? Às vezes eu fico pensando nisso, não sei. Faz muito sentido, Tânia, porque inclusive eu já ouvi com essas palavras que você disse, né? Eu já vou morrer mesmo, ou outras vezes, né? Também, eu percebi isso no meu círculo aqui de influência, onde que eu tenho um contato maior aqui na cidade. Então, o primeiro ponto é que o Rafael, desculpa, o Felipe traz sobre Lagoa da Prata, eu sou daqui de Lagoa da Prata, é verídico, é fato. Aqui a gente ficou, vamos dizer, em lockdown, entre aspas,
7 dias. E esses 7 dias aí provocaram na população em geral uma revolta muito grande com a administração, e aí, independente, né, se ela é boa, se é ruim, era algo que estava definido, baixou-se um decreto de que funcionaria só alguns poucos serviços. Mas como o comércio aqui tem muita influência, e principalmente bares e locais de festa, que são sempre de quarta a domingo movimentado, antes e durante agora a pandemia, infelizmente, eles conseguiram fazer uma pressão muito grande, né, na prefeitura. Infelizmente, a pessoa que está à frente não conseguiu resistir ou não quis, não sei dizer, e foi 7 dias só. E desde então tudo funciona normal, às escondidas, mas realmente não parou. Não é à toa que aqui, eu lembro muito bem lá no início, em março, o pessoal comparando, mas teve 15 casos confirmados de coronavírus, a gente já teve 50 casos de dengue. O câncer mata muito mais e ninguém fala disso. E, assim, é uma negação muito grande mesmo, que a pessoa até não procura conhecer o que é, não tem essa, às vezes não quer ter essa consciência de que é uma doença que é super contagiosa, é uma doença que não há um remédio ainda, é uma doença que, por ser contagiosa, vai, né, e a gente tem visto isso, ela vai superlotar os hospitais, e aí quem precisa de atendimento, no próprio caso de câncer e outras doenças crônicas, sai prejudicado. Então é uma falta muito grande de empatia. E aí é isso que eu concordo muito com isso que a Tânia traz, da questão da ignorância, né? Cada um luta aí faz da forma que consegue, mas resumindo, eu acho que depois eu vou deixar o pessoal continuar aí que eu tô vendo que tem gente se manifestando no comentário, mas até perdi aqui no raciocínio. Vou deixar vocês continuarem, depois eu retorno. Ah, tá. Deixa eu só finalizar minha fala aqui. Mas o que eu estava dizendo é que, assim, eu acho que o que a pandemia traz é uma ampliação, a gente já falou disso em outros encontros, né? É uma ampliação da desigualdade social que o nosso país tem, dessa ignorância que a Tânia traz, né? Que às vezes é proposital e às vezes pode ser que também não. Enfim, está aguçando todas as questões que já estavam antes, né? Aí encobertas, que a gente não queria lidar. E quando é preciso ficar em casa, você precisa encontrar consigo mesmo. E muita gente não tem uma boa relação, não se conhece e causa esse estrago aí tão grande, não querer esse encontro consigo mesmo. Pegando aqui a fala da Lídia, eu concordo, Lídia, que nós evoluímos e estamos evoluindo de certa forma, porém a gente tem que pensar assim, daqui um ano e meio, daqui 5 anos, o que teremos e o que seremos, né? Bom dia a todos. Eu estou acompanhando aqui as discussões e estou refletindo sobre questões que foram discutidas nos nossos encontros passados, né? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho dessa perspectiva que as pessoas seguem em relação a si, em relação ao outro, né? A gente conversou isso em outros encontros,
no encontro passado, especificamente, né, a nossa convidada estava falando sobre a questão do autocuidado. Não foi essa palavra que ela usou, não. Mas, assim, a questão do autocuidado, de até onde a gente espera que isso venha do outro, né? E, assim, o que eu observo em relação à população em geral, né, frente a essa questão da pandemia, esse contexto que a gente está vivendo marcado por mortes, marcado por perdas, por luto, né? Eu vejo que, assim, muitos do meu círculo, né, que tem muitos amigos estudantes e profissionais, eu vejo que muitos se apegam à questão tanto do autocuidado quanto do cuidado com os outros. Mas, em geral, na população, eu vejo que ainda hoje se repercute essa questão, né, dessa linguagem de violência, da linguagem de agressividade e da linguagem que, no máximo, preza pelo seu autocuidado, mas não preza pelo cuidado com o outro, né? E aí, acho que a reflexão de hoje, né, em relação às consequências da pandemia, né, na nossa subjetividade, acho que a gente tem pode ter uma diferenciação entre qual que será a consequência nesses que já se implicam no cuidado consigo e com o outro e nos que ainda perpetuam, né, ainda persistem nessa linguagem de não cuidar, de no máximo cuidar só de si. Eu acredito que serão consequências diferentes, né, em subjetividades que se apresentam de forma diferente também, que se expressam de forma diferente, que se implicam de forma diferente nas questões de cuidado. Eu lembro que eu assisti um vídeo do Greg News, eu compartilhei eles com os colegas no momento que eu assisti e tal, que é um vídeo que fala sobre essa questão do cuidado e o quanto que assim, a gente vê na população em geral, na história da humanidade, o cuidado é unicamente vinculado à mulher. Só a mulher que tem que cuidar do outro, só a mulher que tem que cuidar do filho, só a mulher que tem que cuidar da casa, só a mulher que tem que cuidar do marido. E as consequências dessa perspectiva do cuidado unicamente vinculado ao cuidado feminino, o quanto que o homem ele fica mais vulnerável em situações de estresse, em situações de uma pandemia, por exemplo, né, e que a gente vê, já trouxemos esses índices, né, o quanto que os índices de depressão e de suicídio ele acaba sendo maior entre homens justamente por essa falta de autocuidado e de cuidado com o outro, né? Eu acho que esses índices já são um reflexo desse movimento histórico e especificamente nessa questão da pandemia, né? O tanto que isso se torna algo exacerbado, o quanto que isso cresce, né? O quanto que isso se torna mais observável, né? Essa questão dessa não implicação com o seu autocuidado, né? Que seria o mínimo, mas assim, o cuidado com o outro, né? O tanto que isso é importante, a gente pensar que, por exemplo, se eu não estou usando uma máscara, né? Se eu estou divulgando festa, se eu estou participando de festa e participando de aglomerações, não prezando esse cuidado comigo e com o outro, tanto que eu estou colocando várias pessoas em risco, sabe? Quando a gente tem esse conhecimento, né, básico sobre a questão do vírus, quando você está contaminado, muitas vezes você não sabe, os sintomas não aparecem, se apresentam no primeiro momento. Então, tanto que você está colocando um monte de gente em risco, né? Porque às vezes você está contaminado, ou tanto que você está se expondo ao mesmo risco dessas outras pessoas, né? Que se habilitam a participar desses eventos, se habilitam a participar dessas aglomerações. Então, o que eu consigo ler é isso, que haverão consequências diferentes nas subjetividades que já se apresentam, que já se implicam de modo diferente no lidar consigo e no lidar com o outro, né? As pessoas que já se preocupam com isso e as pessoas que ainda hoje não entenderam e não se implicam nesse cuidado, sabe? O tanto que
que a gente está tentando divulgar a importância disso, né? Nessa apresentação, nas articulações dentro da psicologia, né? Eu acho que é uma premissa ética como profissional, mas como pessoa também, como cidadão. A gente divulgar, a gente compartilhar a necessidade de se atentar a essas questões, né? Porque para quem não está se atentando, eu acredito que as consequências subjetivas serão muito mais graves. A Tânia fez um comentário aqui, né? Como vocês da psico lidam com as questões, né, da compreensão diante de uma realidade coletiva no campo das subjetividades em que o saber tem um grande significado. Estou pensando de uma forma clara para colocar isso. Acho que assim, tudo, todas as vivências, todas as notícias, tudo vai entrar de forma subjetiva em cada um. Não sei, eu vejo que o contemporâneo ele trabalha muito com medo, com terror, com você precisa ter, você ao mesmo tempo que coloca que você precisa ter medo das coisas, você precisa mostrar o quanto é valente encarando essas coisas. Não sei se ficou muito claro meu raciocínio, não. Tipo, minimizando o impacto, falando que era só uma gripezinha. Triste não é o medo pelos dados, porque isso não segura muito tempo, né? E aí é muito triste mesmo. Quando eu pergunto, né, quanto que a gente evoluiu, é nesse cuidado mesmo com a gente, com o outro, com as regras que foram impostas, né? Ninguém saiu lá e falou assim, opa, hoje não pode mais fazer isso ou aquilo, né? Houve um estudo, já há um estudo para lidar com vírus há muitos anos, né? Desde que a medicina é medicina. E quando a gente ignora esse saber que vem de lá, e fica só com o pavor e o medo dos números, não se sustenta. Mas quando a gente tem a consciência dos prejuízos, dos prejuízos na prática, aí a gente se conscientiza, perde o medo do isolamento e fica até melhor mentalmente, sabendo que, além de se proteger, você também está protegendo o outro. Quando é só uma estatística, a gente perde esse medo. Aí a gente começa a usar o câncer, as mortes por câncer, por doenças respiratórias, que é muito alto o nível, seja em qual fase for. Aí entra a AIDS, e eles começam a buscar tantas outras doenças para se comparar e dizer que é mentira, né? Eu acho que para muitos essa consciência só chega no leito de dor, sabe? A hora em que o grito é mais complicado e às vezes é fatal, porque não tem outra chance. A Rafaela fez um comentário. Uma questão que tem percebido é que grande parte do
coletivo tem utilizado mesmo de um mecanismo de defesa, visando a ignorância em relação à temática para não encarar a realidade, que inclusive é muito dura. É isso. Eu concordo em gênero, grau, tudinho. É isso. Exatamente. É isso. Esses dias num grupo de estudo lá, eles sugeriram aquele livro. Eu não sei muito bem o título, bem isso que a Rafaela disse. Se distanciar de si, esqueci o nome do autor, que é um antropólogo, ele também é psicólogo, esqueci. Aí ele vai colocando mecanismo como a gente se distancia de si, cria outros universos, acho que é bem isso mesmo. Né? Agora, assim, eu fiquei muito, assim, viu, curiosa com a fala do Augusto. Nossa, Augusto, eu não tinha, deu tentado para isso. É bom, né, você ter um olhar na perspectiva de uma pessoa vir colocar a questão dos papéis de gênero, né, diante da pandemia. Eu fiquei assim, eu tô aqui, assim, querendo ler um monte de coisa já, de ver a estatística, e mais ainda, o que vai nos sobrar, Augusto, o pós-pandemia, na questão de gênero, né? Quem que vai dar conta desse imbróglio todo? Aí eu fico me colocando, né, não sei se Lídia, Rafaela, diante disso, que o imbróglio que já sobra para nós mulheres e o que vai sobrar para nós mulheres no pós-pandemia. Eu não tinha me tocado assim nessa perspectiva, muito interessante, porque a gente que cuida, a gente que faz milhões de coisas na casa, você que vai atrás da questão das asepsias, é a mãe que cuida do filho, é a mãe que cuida do marido. Então, assim, o cuidado de nós, mulheres, realmente, nessa pandemia, é assim, eu não sei as meninas que estão aí, é estafante. Quisesse ainda continuar, e eu vejo nessa perspectiva, como que eu vou cuidar da minha prole? Sabe assim? Você vem com a perspectiva de dar conta da sua filha, de quem você pariu, né? Então, aí aparece um negócio desse, a responsabilidade aumenta. Eu achei, assim, muito, muito interessante. Eu fiquei assim, panhão, sabe? Assim, curiosa. E vamos ver, viu, Augusto? Eu sugiro até que o Augusto invista mais nisso. Augusto, nessa Sim, escrita, Tânia. na questão de Tânia, gênero, sim? sua leitura está muito certa do que eu disse. E eu tenho me implicado muito nesses estudos de questões de gênero, inclusive eu fiz um curso aí essa última semana, que chama Curso para Elas. Ele já fechou as inscrições, já encerrou, mas é um curso assim, muito completo sobre os movimentos femininos, né, feministas e sobre a questão da violência doméstica especificamente. No encontro que eu trouxe, né, acho que foi encontro retrasado. Eu trouxe vários dados em relação à violência doméstica nesse período da pandemia. Sabe? E assim, eu estou falando agora de violência doméstica, já é outro assunto, mas por quê? Porque isso tudo está ligado com as questões de gênero, né? E assim, quando eu trouxe o vídeo, quando eu mencionei o vídeo do Greg News, né, ele fala muito em relação a como que essa obrigação de cuidado está estritamente vinculada ao gênero feminino, né? Aí eu trouxe dados, e esses dados que eu mencionei, esses índices, né, do sofrimento mental e de índices de suicídio maiores no homem, esses dados, inclusive, eu acho que não foram passados aqui especificamente aqui nessas apresentações, não, mas foram dados que eu coletei num curso que eu estava fazendo de saúde mental e suicídio, que já encerrou também. E aí agora eu torno a trazer, né, mais dados e mais questões relativas a essa questão de gênero, né, que são esses dados que eu trouxe na apresentação quando eu falei da violência doméstica, porque assim, isso tudo está vinculado, isso tudo tem relação uma coisa com a outra, isso tudo a gente está falando de gênero, né, do gênero feminino, de como ele sempre foi objetificado
e como sempre foi colocado todas as obrigações de cuidado em cima da mulher, né? E assim, nesse contexto que a gente está vivendo, né? E nessa apresentação de hoje que a gente está refletindo sobre a subjetividade pós-pandêmica, eu acho que a gente tem que considerar, né, da forma que você está fazendo aí, nessa leitura que você está fazendo, Tânia, a gente tem que considerar o quanto que isso perpetua essa cultura do machismo e o quanto que nesse momento, né, a gente, assim, as famílias estão tendo que se amparar, né? A gente está buscando o cuidado, a atenção da família para ter que lidar com isso, para ter que lidar com essa pandemia, né? Para ter que lidar com esse isolamento, em que outras pessoas que eram do nosso convívio, a gente tem que se isolar delas e acaba se preservando dentro da família. Mas ficar em casa, junto com a família, né? O que isso está gerando, considerando essas questões de que o cuidado é só pela mulher, considerando essas questões de que o machismo vai estar presente dentro de casa muitas vezes, a violência doméstica vai estar presente dentro de casa muitas vezes. Então, como que vai ficar a subjetividade dessas mulheres especificamente pós-pandemia? Como que vai ficar a subjetividade desses homens se a gente continuar sendo permissivo com esse tipo de comportamento, né, pós-pandemia, né? Vai continuar leviano em relação ao autocuidado, em relação ao cuidado com o outro, né? E o quanto que isso vai sendo agravado nesse contexto da pandemia, sabe? Então, eu acho que assim, são todas questões pertinentes dessa discussão que a gente está fazendo, pertinentes para a gente estar trazendo não só em discussões com profissionais, como psicólogos, como pedagogos, né, no seu caso, Tânia, mas também trazendo isso para as discussões pessoais, discussões em grupos informais com amigos, né? A gente não ser leviano quando se apresentarem esses tipos de comportamentos, esses tipos de falas, né, que a gente vê que há uma objetificação da mulher, porque esse tipo de coisa tem sido, né, na história da humanidade repercutida em toda a história, né? E agora é tão recente o movimento feminista, né, o movimento de fala da mulher. Quando a gente fala de movimento feminista, ainda existem pessoas que criticam e estereotipam isso aí, mas assim, é um movimento de fala da mulher. Você vai querer silenciar isso aí, sabe? E o quanto que esse silêncio, né, agora ainda nesse contexto de você estar dentro de casa restrito com esse convívio familiar, vai persistir esse contexto de silenciar a mulher dentro de casa também, sabe? O que vai sobrar disso, né, para pós-pandemia, para a subjetividade dessa mulher e dessas pessoas todas, né, da sociedade em geral? Mas é isso, eu trago essa problematização que eu acho muito pertinente, sim, e é claro que a gente, né, vai avaliar subjetividades em contextos gerais. A gente trouxe já várias questões da pandemia, né, vários tipos de subjetividade, vários tipos de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, de estresse, né, a gente trouxe isso nos últimos encontros, mas eu acho que a questão de gênero tem que entrar, sim, sempre na nossa atenção. Eu achei fantástico assim, trazer essa discussão. Que a Lídia colocou, né, que a gente já nasce sobrecarregada, isso é histórico. Meus cachorros chegaram na rua, viu, gente? Quero fantasiar, é isso. Aí eu fico pensando, Augusto, numa coisa que tá posto de gênero. Eu escutei um negócio, eu ouço rádio, eu não tenho televisão, eu sou uma pessoa do rádio. Né? Eu estava ouvindo rádio, programa, esqueci o programa, né? Faz aquela boca. Aí eles colocaram o seguinte: tinha chamado um rapaz negro, preto, para falar sobre o racismo. Aí eu achei tão interessante, e pessoal, a primeira coisa que ele falou assim: por que só chama preto para falar de racismo? Eu só vejo os debates preto falando de racismo, branco tem que falar de racismo. Eu não estou aguentando mais me chamarem para palestra para falar sobre racismo. Aí eu fico pensando que que a gente está discutindo aqui, essa questão do lugar de fala, né? Claro que tem um lugar de fala, mas essa perspectiva do Augusto trazer essa preocupação, esse olhar, né, do homem na questão do feminismo, na questão do feminino, e que de pronto tá embolado nas subjetividades todas, né? Se a sociedade nos impõe papéis,
as subjetividades nos conflitam e a gente fica só na imposição de papéis e os conflitos que lidam com as nossas subjetividades a gente não discute, né? Esse imbróglio dessa pansexualidade que é fundamentada no ser. Acho que o ser é pansexual, né? O ser humano é pansexual. Então, assim, eu achei fantástico. E acho que você deve, colocando aí, viu? Vai e faz essa leitura que você está fazendo aí, investe nisso, porque vai nos ajudar, né? E eu já vou ler também, viu? O que espera a mulher pós-pandemia. Ô, Tânia, muito obrigado. Eu espero, sim, poder me implicar mais nesses estudos e, inclusive, me especializar, sabe? É um interesse que eu tenho nesse atendimento, por exemplo, numa delegacia da mulher, né? Que é algo recente na história, né? É algo que foi criado aí recentemente e que ainda está em desenvolvimento. Mesmo assim, ali nessas delegacias a gente vê perpetuar o machismo, sabe? Muitas vezes. Então, o tanto que já era difícil para a delegacia comum, né? É algo assim que está na cultura, que está intrínseco, né? E mesmo nessas novas delegacias, o quanto que ainda é algo em construção. E essa leitura que você fez, trazendo, né, o negro, quando ele é convidado para uma palestra racista, é bem isso aí. Eu acho que foi uma ótima interpretação que você fez, no sentido de o quanto que a gente está se implicando no cuidado com o outro, sabe? O quanto que a gente joga essa responsabilização só para ele, ou se a gente se implica nisso, se a gente fala sobre isso. Eu sou branco, eu sou homem, eu sou hétero, mas eu não devo me implicar nas questões do cuidado com a mulher, que nunca teve muita expressão nesse sentido, nunca teve lugar de fala. Eu não devo me implicar na discussão sobre o lugar do negro, né? Será que a minha obrigação não deveria ser justamente a contrária? Então, são muitas pessoas, né? São muitos grupos que já foram oprimidos e violentados na história da humanidade e que a gente tem, sim, uma dívida histórica com essas pessoas. Então, eu acho que esse é o momento, sabe, da gente, a gente que está refletindo sobre isso, a gente que está se amparando e buscando crescer em questão de conhecimentos, né, nesse período da pandemia, a gente se atentar para todos os grupos que não têm esse lugar de fala, que estão sofrendo nesse momento da pandemia, que vão ter agravamentos de sofrimentos nesse momento, e para a gente ir pensando, né, como que a gente pode ajudar essas pessoas na clínica, como que a gente pode ajudar essas pessoas nas políticas públicas, né, como que a gente pode ajudar essas pessoas nos discursos que a gente adota em discussões informais também, né? Então, é isso. Nossa, muito obrigado, Tânia. Foi muito gratificante, muito engrandecedor trocar essas ideias. Eu lembrei de um vídeo da Rita Von Hunt que eu assisti. O vídeo foi gravado até na época que aquela criança, esqueci o nome dela, a criança que foi deixada com a patroa para a mãe dele passear com os cachorros e a criança caiu do nono andar. A Rita fala que o racismo, ele tem, é claro que tem o protagonismo, né, que é da própria pessoa, então o LGBT fala sobre o campo do LGBT, a mulher fala sobre o campo da mulher, mas que a gente deve entrar enquanto questionadores até mesmo da nossa conduta. Então, assim, pessoas brancas devem falar de racismo porque não sofrem racismo, mas praticam racismo, por mais que seja uma coisa seja até inconsciente, porque o racismo ele está ainda estruturado em todo mundo, o país ainda é muito racista, tem que ser discutido. O homem tem que discutir sobre machismo, porque é o homem que pratica o machismo, e assim vai. Tem o protagonismo, mas temos que entrar enquanto questionadores.
é um campo que é difícil, né, mas que a gente tem que se atentar, né, Tânia? Como o Felipe falou aí também, é o homem se implicar nas questões do machismo, é o hétero se implicar nas questões de homofóbicas, né? É o branco se implicar nas questões do racismo, o homem se implicar nas questões femininas. É isso, eu acho que enquanto a gente achar que não é problema nosso, a gente está excluindo todo mundo, né? A gente está apoiando para a opressão e para a segregação, a gente está diminuindo o espaço de fala dessas pessoas, diminuindo o espaço de expressão das subjetividades, né? Então, eu acho que é super pertinente, super enquadrado na temática de hoje a gente abordar sobre isso tudo, sabe? São subjetividades diferentes que muitas vezes não são contempladas. Você está falando aí, eu fico pensando, vocês, que a questão da pauta pós-pandemia, aí eu fico pensando numa das questões que tem perdido durante a pandemia, e se a gente pensar que no pós-pandemia, a rua vai ser um espaço de possibilidade dessas subjetividades, né? A rua, e aí eu fico pensando como a gente vê outros aspectos na rua, porque a gente vai ter um pega para capar violento, que a gente está pré-2022, vai ser um ano sôfrego para todos nós, e isso, e como que a gente vai no campo dos movimentos sociais, que são importantes. Eu, particularmente, sou meio ressentida, porque os movimentos sociais foram engolidos pelas ONGs, né? E no Brasil esse é um grande problema, né? Para a gente que desde a adolescência participa de movimentos sociais. E eu estava discutindo um grupo, Augusto, dessa questão e todos aí da subjetividade, que quando a gente está aqui na pandemia, porque eu sou uma pessoa revoltada por natureza, eu sou revoltada, né? Aí alguém colocou num grupo que nós estávamos o seguinte, que ela conversando, né? Isso lá era da área de psicologia, que alguém disse a ela, não sei se foi paciente, alguma coisa, que eu estava num grupo, ela colocou que a pessoa está extremamente indignada. E essa indignação tem, assim, sabe, no campo do que é subjetivo e do subjetivo que está sufocado pelo isolamento, distanciamento, enfim, né? Aí a gente, conversando lá, a gente ficou burilando o seguinte: será que nesses tempos pandêmicos aí, eu fico pensando no pós-pandemia, a indignação ela é solitária, a revolta é pública, né? A revolta é social, a revolta é, né? Ela abre um monte de coisa, você vai, os meninos, a gente já foi, né? Ninguém, quando você está lá no meio de uma passeata, igual nós somos aí, Felipe, uma passeata gay, aquela coisa, você está revoltado, né? Aí eu fico pensando, quando você fala de indignação, você pensa uma coisa de umbigo, sabe assim? De ainda estar remoendo questões para explodir no campo do social, mas de uma forma solidária e tal. Aí eu fico pensando, que esse limiar do indignado por revoltado, como é que isso vai ser no campo das subjetividades no pós-pandemia, né? Não sei. Eu imagino que quando puder ter uma próxima passeata, um próximo evento desse estilo, vai dar uma bagunça grande, porque vai juntar várias questões, né? E precisa. O único meio de conseguir mudança é chamando atenção, é gritando, é revoltando, né? É bagunçando. Tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, eu fico bem intrigada, é com o exemplo. Felipe, você estava perguntando, né?
futuramente, né? O pessoal vai estudar o que a gente está deixando aqui e o que a gente vai deixar como exemplo, para que eles possam consumir amanhã. Porque hoje a gente também está consumindo, né? Algo que alguém deixou e está vivenciando uma situação presente na pele. Eu falo isso porque eu estava fazendo comparação com um vídeo que rodou agora há pouco tempo na internet. E eu não sei se ele é antigo, se ele é novo, mas é uma mulher numa praça e ela está desvencilhando de um homem e ele chega e dá muito bicudo nela e tal. E aí junto uma turma lá, não sei, de uns 5, uns 6, vem e pega ele. Sabe? Ele puxando ela pelo cabelo, aí separa aquela confusão. Só um momento, meu filho, por favor. Tá bom, daqui a pouco. Aí, a discussão que gerou perto das pessoas que estavam perto de mim assistindo o vídeo, não foi do exemplo da violência contra aquela mulher gerar violência dos outros homens que defenderam, não. Foi a seguinte, o tema da discussão foi o seguinte: esses caras estão completamente errados, mas não é por praticar violência que eles acabaram de ter visto, mas porque defendeu a mulher. Olha que sério. E assim, eu não tive nem coragem de entrar na discussão, eu fiquei só olhando e falei, meu Deus, eu não posso gastar energia com isso, porque as pessoas não vão entender. Se eu falar, vai virar um problema muito sério aqui e é perigoso eu sair daqui linchada. Mas assim, é triste. E quando nesse quesito você percebe que são pessoas que precisam deixar exemplos, sabe? E isso me preocupa muito, né? Isso me preocupa demais da conta. Lídia, eu xingo, viu, nessas coisas. Eu xingo, aí você fala assim, olha, brincando, né? Tô brincando aqui. Eu não sei se eles vão entender, mas eu estou entendendo. Eu sou aquela que tropeça numa máquina de lavar e fala, sua filha da puta, o que você está fazendo aqui? Então, nós não temos muito de diferente, não, Tânia. Eu também, bastante, eu gosto. Então, assim, mas às vezes, ainda mais assim, sabe? Se eu não tiver, não sei também como é que é isso, se eu não tiver um negócio assim, sabe? Se eu digitar a tecla, sabe? Sabe, assim? Porque aí você vai tentando, né? Eu fico pensando assim, eles não sabem, mas eu sei, né? E aí um médico uma vez, isso, 80, assim, eu estou com 60 anos, uns 40 anos atrás, minha mãe, né, dona de casa, falando aí do feminino, Augusto, e a minha mãe, nós somos 12, né, 12, eu tenho 8, a minha casa é fálica, são 8 homens. Eu sou aquela que fazia xixi em pé, tipo trapézio, porque não podia sentar no vaso, sabe aquelas coisas? Você ia sentar numa cama, sentava em cima, um monte em cima, revista pornô, que você achava, a mãe falou, não, larga, quer dizer, assim, a vida é mais ou menos essa. E o médico falou para minha mãe, a minha mãe, como é que a minha mãe dava conta daquilo tudo. Aí o médico, aí ela disse, o médico, é o seguinte, ó, se eu tropeçar no prego, eu xingo ele. Desabafo em cima dele, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, né? Mas eu fico pensando, sabe, Lídia, eu acho que isso na minha voz de militante, né? A gente vai ter que estar preparado, como diz o Felipe, para respostas às nossas respostas pós-pandemia. Né? Aí eu fico pensando nisso que a Lídia trouxe. O discurso do ódio, o gabinete do ódio, né? Que nós ouvimos. Aí, às vezes, eu fico pensando, você tem aquelas postagens nas redes sociais, que agora só tem uma, que é o Instagram, que eu saí do Facebook, que eu não aguentei xingamento a professores, então eu dei um tempo. Mas, assim, aí você vai lá e xinga, blasfema, e alguém fala para você, aí vem aquela frase de coach, né? Ai, nossa, o ódio não pode ser um sentimento, que não sei o quê. Às vezes você fica segurando algumas coisas e vai emperebando por dentro, colapsando por dentro, porque isso vai para algum lugar, imagino eu, né?
para algum lugar isso vai. Se sair na urina, nas fezes, ok, né? Mas numa rota, enfim. Mas não sai. Aí eu fico pensando, como é que a gente vai ter que se educar nos posicionamentos aí, né? Vocês aí, dessas subjetividades que são tão dolorosas agora, da gente estar reprimindo tanta coisa, reprimindo por condição física, né? E por um monte de questões, aí Jefferson está aí caladinho, mas assim, nós professores, Jefferson, nesse momento pandêmico, eu digo para vocês, aproveitando aqui, né? Nesse momento pandêmico, para nós professores, a subjetividade nossa de professores está assim, muito, sabe? Porque nós estamos aqui, né? Vocês estão um grupo menor, a gente está conversando, né? Mas todos os dias, de segunda a sexta, é isso que vocês estão vendo, o cenário meu é esse, ó. Eu sentada dessa forma, até falei para os alunos, vocês me dão licença de eu ficar só de sutiã e de perna para cima? Os alunos, que isso, professora Flores? Né? Então, eu fico pensando assim, como que a gente está guardando isso tudo e se prepara para o pós-pandêmico dos docentes, hein? Pensando em estratos. Como é que vai ser esse pós-pandêmico e como vão nos acolher no pós-pandemia e como nós mesmos vamos nos acolher. Mas é muito essa questão de ver as coisas, saber como lidar com elas, definitivamente é um imbróglio e é um grande problema nesses tempos pré-22, né? 2022. Eu, na hora, claro, eu xinguei bastante, né, internamente, mas também fiz uma escolha, sabe, Tânia? Eu poderia ter gastado todas as minhas energias ali com alguém que não compreenderia por causa do machismo, né? Transpirando. E a gente diz que sempre o que está à flor da pele é o que é mais profundo, né? Então, tinha bastante raiz ali. E aí eu decido vir para essa discussão civilizada, porque esse é um bom exemplo para deixar, né? Então, quando a gente traz isso para cá, discute de forma civilizada com pessoas que têm interesse em também deixar um bom exemplo, a gente já está fabricando um conteúdo diferente daquele que a gente viu. E isso é muito importante, porque amanhã, quando as pessoas forem consumir, não vai ser só esse grupo que discutiu que pode ter acesso a esse material, mas muitos outros que pensaram da mesma maneira vão poder reavaliar suas ações em cima das nossas discussões aqui, nesse espaço centrado, consciente, sabe? Com vontade mesmo de fazer algo diferente. Eu espero. Se vocês me permitem, assim, a Tânia traz aí, né, para a gente a questão dessa família numerosa, né, e da gente pensar também os reflexos pós-pandêmicos, né, para o professor, para o aluno, né, para quem está na educação. Isso tudo, assim, são grupos, né? Como eu disse, a gente vai pensar a subjetividade é individual, mas tem algo que é compartilhado entre os grupos também, né? Então, o grupo de professores, o grupo de estudantes, o grupo das mulheres, o grupo de... né? Enfim. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E aí, trazendo essa cena aí, né? Esse caso que a Lídia comentou aí conosco, eu acho que aí a gente pode interpretar dois sintomas, né? Dois agravantes, assim. Primeiro seria o machismo, né? O machismo que está aí todos aí que fazem esses comentários, não, mas espera aí, não é exatamente isso não, a mulher ali teve uma culpa, ou então o homem não fez o negócio tal. Então, assim, o machismo, né? E outro sintoma que eu vejo aí, né, nessa fala, que eu vejo como um sintoma da contemporaneidade, né, cultural, que seria essa necessidade que se vê hoje de
de dar opinião e de aparecer na internet, de querer se popularizar com opiniões, né, assim, muitas vezes que não passaram por um senso crítico, né, opiniões infundadas, sem, sabe, repletas de preconceitos, né? Então, assim, isso é outro sintoma que a gente vê, né? E que, assim, a gente vê muito presente nessa nova geração, principalmente, né? Que é uma geração que desde do nascimento já está ali com o celular na mão, já está mexendo, já está querendo comunicar com as pessoas por ali, falar e tal. É achismo, Felipe, achismo, falácias, né? Senso comum, né? A falta do senso crítico, a gente vê isso desde as questões de governo até em todo o mundo, né? O tanto que essa questão de você querer dar uma opinião, você tem que se mostrar na internet, você tem que falar alguma coisa, né? E assim, eu acho que para a gente se preservar é realmente nesse sentido. Você fica querendo brigar, você fica querendo discutir, mas assim, eu acho que render essa discussão naquele espaço ali não vai ser muito produtivo, não. Por quê? Porque não é um espaço de senso crítico, é um espaço de senso comum. Então, o que vai continuar repercutindo ali, e você vai ficar bravo e ficar discutindo ali a vida inteira, vai ser isso, senso comum. Você não vai conscientizar as pessoas por ali, né? Então, eu acho que cabe a nós pensar em espaços adequados, né? Criar esses espaços. Criar uma página nas redes sociais, né? Com informações, trazendo discussões, críticas, criar espaço nos grupos de amigos, né? Para trazer reflexões críticas, né, sobre preconceitos, sobre coisas que estão aí na cultura e que têm que ser desconstruídas, têm que ser problematizadas, né? Criar esse espaço de forma minuciosa na clínica, né? Lógico que a gente não vai se inferir e dar respostas para os pacientes, mas a gente tem que problematizar quando se apresenta, para a gente ver também até onde que isso está enraizado no paciente, até onde que isso é sabe, nos comportamentos que ele executa na vida dele, o tanto que está enraizado esses preconceitos, sabe? E assim, não é falar para ele, você tem que se haver com isso. Não é bem isso, não. Mas assim, a gente ir buscando, né, as raízes para a gente estar promovendo os diálogos, né, promovendo. Eu acredito que assim a gente tem que buscar esses espaços onde a fala crítica, né, o espaço de fala para os grupos oprimidos vão estar presentes, né, para as subjetividades, mas assim um espaço mais crítico, porque esse espaço de rede social, de senso comum, em que todo mundo fica querendo dar opinião o tempo todo e que isso é cultural, é algo da contemporaneidade e não vai ser da noite, isso não vai mudar assim da noite para o dia, né? Acredito que a tendência é essa para não sei quanto tempo mais, mas assim nesse espaço vai ser muito difícil a gente criar essa comunicação. Então a gente tem que criar isso em todos os outros espaços que a gente pode, onde há a possibilidade, né, de um pensamento e de uma argumentação mais crítica, né, mais sensata. E, assim, só para fechar aqui o pensamento, a temática de hoje, né, que seria a subjetividade pós-pandêmica, o nosso projeto é um projeto sobre o atendimento psicológico online, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho da visão clínica, né, que a gente tem que ter por conta disso, porque estudo todas essas expressões de subjetividades, né, que estão sendo agravadas nos seus preconceitos, nos seus estigmas, nos seus sofrimentos, principalmente. Tudo isso está sendo exacerbado nesse contexto da pandemia. E a gente, como psicólogo, que vai estar atendendo online, a gente vai ter que lidar com tudo isso, né? Principalmente porque o que a gente vê do movimento é esse. As pessoas estão buscando a terapia online nesse momento, porque o presencial está limitado.
Então, isso tudo vai se apresentar para a gente, sabe? Inclusive, já se apresenta aí para quem, assim como eu, está fazendo os estágios aí, né, de atendimento online, a gente já vai vendo isso tudo se apresentando. Uhum. Vocês acham que vai manter um determinado tipo de paciente que vai continuar mesmo havendo a possibilidade do presencial no remoto? Será que vai ter um grupo assim? Tânia, Sim. essa é uma questão, né, que a gente está sempre discutindo, né, nos encontros, porque assim, não é uma questão que a gente tem uma resposta pronta, né? Na verdade, tudo aqui é discussão, tudo aqui é reflexão, problematizar, mas assim, a gente acredita que sim, que vai continuar tendo esse atendimento online, né, mesmo depois da pandemia, que vai existir essas duas opções, né? A gente tá presenciando uma mudança histórica do contexto de psicologia clínica, né? Então, a gente está fazendo parte desse momento e a gente vai continuar contribuindo com isso posteriormente à pandemia, porque vai continuar acontecendo. Pra você ver, era um movimento que já vinha acontecendo, né? Mediante resoluções, mediante toda a história que eu trouxe lá no primeiro encontro sobre a evolução do atendimento psicológico online. Isso já vem de vários anos, né? Nesse momento há um boom e que isso é para a gente, assim, não diminuindo o sofrimento todo da pandemia, mas para a gente, no contexto de clínica, é uma evolução que está acontecendo, né? É um momento histórico mesmo que a gente está presenciando. E assim, a gente pensou, né? A gente já trouxe muitos casos, assim, muitos estudos de que várias pessoas estão tendo o primeiro contato com a psicologia agora, no atendimento online, sabe? Porque pessoas que, por exemplo, moram em cidades onde tem um número limitado ou não existem psicólogos. A gente mora num Brasil que tem a dimensão espacial, né, geográfica maior do que a maior parte dos países. Então, existem muitas populações que não têm acesso à psicologia na cidade, sabe? Existem muitas pessoas que têm questões de autoestima, de autoimagem, e que às vezes preferem ser atendidas dentro da própria casa do que ser atendido na clínica, né? Se apresentar para outras pessoas verem ela ali, não. Então, para muitas pessoas é muito mais confortável, outras pessoas não querem lidar com esse problema do trânsito, né? De se locomover até a clínica, e aí o primeiro contato delas acaba sendo agora também. E às vezes nem pelo primeiro contato, sabe? Eu estou trazendo isso porque é muito relevante. Muitas pessoas estão tendo o primeiro contato com a psicologia agora. Mas, se a gente for pensar também em pessoas que já tinham contato, às vezes está descobrindo uma forma mais confortável, né? Mais agradável, onde se sente melhor. Porque até então a gente tinha um setting terapêutico que era definido apenas pelo psicólogo, né? Na salinha dele ali na clínica presencial. Mas agora o setting ele é dividido, né? O setting ele está tanto para o lado do psicólogo quanto para o lado do cliente, que vai ter que encontrar um espaço, né, confortável, silencioso, sem questões que vão atrapalhar ele. Então, assim, para alguns isso vai ser vantajoso e para outros não. Para outros vão continuar preferindo a clínica presencial, né? Então, assim, são reflexões, a gente não tem uma resposta pronta sobre isso, mas eu acredito que muitos, né? Eu acredito que a tendência é sim que de uma emancipação dessa clínica online. Sim, eu tenho uma amiga, o filho dela tem autismo, né? Ele tá mais confortável no online, né? Ele se sente mais, visto que ele sai pouco, né? Ele saía, foi muito difícil para eles fazer com que ele tivesse um cotidiano, né? Uma rotina de ir ao atendimento do psicólogo, e ele está muito satisfeito com o atendimento online por conta dessa condição, né? Eu acho interessante. E aí eu fico pensando para vocês, para nós, né, que não somos diretamente da área da psicologia, essa leitura de vocês das subjetividades ou do ambiente online vai ajudar muita coisa, sabe? Imagina, na literatura psicanalística, na comportamental, a hora que começar a sair esses artigos aí das relações, né?
das subjetividades pelo mundo virtual, né? Para gente que gosta, né, dessa leitura ligada à psicologia, tanto que vai ser importante para nós, de outras áreas, essa contribuição da psicologia. Né? Eu acho que vai ser fundamental para a gente. Com certeza, é um modelo que está em construção, né? E para isso a gente tem que ter orientações, né, para o nosso trabalho vindo do CFP, mas mesmo dessas orientações, elas partem do pressuposto de quê? De trabalhos de pesquisa, né? De trabalhos de quem já está atuando ou de quem, como nós, estamos pesquisando sobre a clínica online, né? Então, essa evolução, essa emancipação vai acontecer de acordo com que a gente for se implicando também nesses estudos. Mas, assim, se a gente não fizer, outros estarão fazendo, entende? Porque é um momento em que é mundial, é algo que está acontecendo no mundo inteiro, essa emancipação da clínica online, né? Mas a gente poder se inferir nisso, né, é muito importante, é uma oportunidade única, né, que a gente está tendo. Inclusive, eu já trouxe autores que reforçam essa questão para toda prática, né, para toda nova prática, a importância das pesquisas, né, e que, assim, a maior parte das ideias, a maior parte das coisas que foram inventadas no mundo, a princípio, quando foi exposto a ideia, né, parecia algo absurdo, parecia algo que todo mundo tinha um receio, né, e eu vi muito isso, assim, nos primeiros meses da pandemia. Muitos psicólogos falaram, não vou topar isso não, e tal, mas aí foi vendo o agravamento do negócio, foi começando, né, a se abrir para isso, foi tendo os primeiros atendimentos online e foi vendo que funciona, foi vendo que tem resultados ótimos em relação à vinculação, em relação à transferência com o terapeuta, mesmo online, sabe? Foi vendo que pode ser efetivo, que dá certo, né? Então, o que a gente tem sempre é isso. Para toda nova ideia, a gente tem a maioria da população com um receio muito grande, né? Mas a partir do momento, né? Nesse caso, se fez necessário, né? Mas a partir do momento que vai se desenvolvendo a ideia, que vai desenvolvendo pesquisas, isso tudo vai ficando mais palpável até virar algo assim, né? Quase, vamos dizer assim, uma regra, né? Uma ciência, né? Porque a gente tem que ir desenvolvendo isso e tem que ter essa coragem de se implicar no novo, né? Sim. Principalmente numa questão em que ele é necessário e que a gente vê que tem retornos, né, super positivos nesse sentido. Sim, e além do mais, as correntes, né, da psicologia. Imagina o que é a perspectiva desse mundo digital no âmbito da psicanálise, no âmbito da cognitivista, da comportamental, né? Eu fico pensando no universo de discussões e como é que isso vai ser tão produtivo, né, para a gente. Muito interessante. Assim, toda tragédia, para quem gosta de crise, né? Eu, pelo menos, sou muito produtiva na crise. Traz algo bom, né? Tem um lado bom disso. Eu lembro em específico do Dr. Edson, em 2016, né? Quando ele quis lançar o divã online, e foi muito criticado por isso. E hoje, né, a gente vê isso tomando forma e vai estabilizar, né? Tem pessoas que às vezes não quer ir, não quer nem deslocar para ir lá, mas se tiver dentro da casa dele, ali na comodidade, ele até faz. E essa é uma oportunidade muito grande de alcançar muito mais pessoas, né? Já que nós estamos passando aí por toda essa transformação aí dessa era digital, e não é uma onda, né? Está vindo para se instalar mesmo. Então, eu acho que é um caminho muito válido para a gente tratar com muita responsabilidade, né? Porque não é presencial que acaba essa nossa responsabilidade com aquele indivíduo. Então, é muito bacana ver e estar aqui, né, participando de instalação desse novo processo. Eu acho muito interessante, muito válido mesmo.
E não acho que vai acabar, não. Vai ser uma coisa que vai se sustentar aí, né? Espero que não tome tanto o lugar do presencial, porque quem gosta de gente também gosta de estar presente ali, de corpo presente. Mas é uma tendência muito nova para mercado de trabalho, para tudo, né? As profissões elas estão sofrendo uma modificação também, né? A nossa não ia ficar para trás, né? Então acho que isso chegou para se instalar mesmo. Então, o nosso olhar agora tem que ser de muita responsabilidade, muita mesmo. É isso aí, eu acho que a gente já está encerrando aqui as discussões, né? Já conseguimos dialogar bastante. Agradeço aí as participações, né, da Tânia, da Lídia e de todos os outros, mas as discussões, né, os casos que vocês trazem, essas conclusões, né, reflexões, né, que foram geradas. E eu estou com você, Lídia, eu concordo que é algo que veio para ficar. O receio de substituir a clínica presencial, eu acho que assim, não tem muito fundamento não, sabe? Porque, a não ser que não vamos nem pensar nessa hipótese, né, de não passar a pandemia, mas assim, tirando esse caso, né, não vejo por que a clínica presencial deixaria de acontecer, deixaria de existir, ser uma opção aí, da mesma forma que tem sido. A gente só está trazendo uma nova opção, né, que está sendo muito útil, está sendo muito viável e está sendo, inclusive, a primeira vez para muita gente, né? E é isso, agradeço as contribuições. Acho que teve um outro comentário aí, se você quiser tomar a frente, Felipe, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, pessoal. Ariadne, você teve o seu primeiro contato com a psicologia online ou você já teve com presencial e depois teve online e se sentiu mais confortável com o online? Porque isso também ficou muito em evidência, né? Muitas pessoas, depois de ter contato com o online, preferiram continuar com o online, mesmo tendo a opção do presencial, por causa desse conforto. Também tem questão de deslocamento e tal, que passa a ser mais cômodo, né? A minha questão nem era por causa do deslocamento. Acho que o meu medo de falar com a pessoa presencialmente é maior. Eu não sei se talvez não achei o psicólogo que eu me identificasse com ele como eu encontrei no online. Talvez é só questão disso, de eu ver se eu acho o meu psicólogo presencial, aquele que de certa forma eu vou me identificar com ele, mas depois de muito tempo, chegou agora no final do ano, eu pensei, vou tentar o presencial, o online, e na primeira consulta eu já me senti super bem, me senti super confortável, acolhida, algo que eu não me senti na primeira vez que eu fui no presencial. É interessante, né, essa fala dela, porque eu sou muito bebê na psicologia, gente. Eu tenho até medo, às vezes, de abrir a boca e falar besteira. Então, vocês que são mais velhos aí, se eu falar, pelo amor de Deus, me corrige. Eu não tenho problema com correção, não. Mas, assim, sabe o que é interessante, Ariadne? É que
no meu ponto de vista, né, se eu tiver errado, os meninos aí com mais tempo vão me corrigir, é que essa relação não é só difícil para você, também é difícil para o psicólogo, e a gente vai se construindo na medida que vai atendendo. O psicólogo quanto psicólogo e você quanto cliente. Então, de início, a sensação é que é desconfortável mesmo, mas é igual uma amizade, quando você começa uma amizade, você ainda não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe nada daquela pessoa, você não sabe se vocês vão dar certo ou não, se você vai com a cara dela ou não, mas, de repente, o que parece causar um grande desconforto é algo muito produtivo e bom, né? Depende muito da persistência da gente, do comprometimento, eu falo como cliente agora, do nosso comprometimento com o nosso processo. E aí a gente consegue dar uma chance para o outro, sabe? Porque o psicólogo também precisa dessa chance para se construir ali junto com você, ele quanto psicólogo e você quanto cliente, né? É claro que na direção vai estar você, porque o processo é seu, mas a gente vai estar ali do lado, direcionando. Isso é muito importante. E isso também não é falado, né? Essas questões não são muito trabalhadas. Eu falo porque, assim, tem as abordagens que cada um usa e que você vai se identificar, né, dentro do processo, da sua necessidade. Vai ser uma coisa que quando você experimentar, igual você experimentar agora, você fala, opa, estou em casa, estou à vontade, aqui eu posso, né, aqui eu vou evoluir. Porque tá dentro ali do que te satisfaz, né? Do que gera um prazer em você, até mesmo para se comprometer mais com o seu processo. Então, essa identificação, eu acho que é uma coisa assim que é pouco trabalhada, sabe? Eu estou muito nova, né? Meu primeiro ano. Então, assim, eu percebo isso desde já, sabe? Essa falta de diálogo nesse campo, dessa relação psicólogo-cliente. Oi, gente, eu vou ter que falar um pouquinho de novo aqui. Eu gostei muito dessas reflexões que você trouxe, Lídia, e concordo com o seu posicionamento, com o que você diz, porque é bem isso mesmo, assim, é como se fosse, né, como você citou, como você estivesse iniciando uma amizade. Nem sempre você vai de cara gostar da pessoa, né, nem sempre você vai de cara gostar de como ela lida com você. Eu acho que, assim, é claro que a gente tem profissionais e profissionais, né? Existem aqueles psicólogos que talvez não cometam faltas éticas, né? De colocar julgamentos dentro da clínica, né? E isso com certeza vai gerar um desconforto, né? Isso com certeza não cabe e tal. Mas, assim, pensando nos profissionais, né, que se implicam no trabalho, que buscam, né, essa aceitação incondicional do cliente, né, que buscam ver o cliente da forma como ele se apresenta, né, e deixar que a terapia ocorra no tempo e na demanda do cliente, né, que eu acho que é um movimento, pelo menos meu, né, que trabalho com a existencial, né, que é um movimento que eu prezo muito. Eu acredito que daí você pode sim ter uma vinculação muito maior, ter uma transferência muito melhor, sabe? Então, assim, você tem essas questões, né, relativas à vertente teórica, à abordagem que o profissional segue. Tranquilo numa abordagem do que em outra. Né? Você tem a comportamental, que vai trabalhar com padrões comportamentais mais objetivos, né? Cognitivo-comportamental, como você pensa esses padrões, como você expressa esses padrões, né? Vai ser um pouco mais objetiva. Você tem uma psicanálise que vai ter uma leitura mais buscando a raiz desses problemas na sua infância, né? E de como isso se apresenta hoje em dia, né? A exacerbação de problemas não resolvidos anteriormente. Né? Você tem a existencial, que é a que eu sigo, que trabalha mais com o sentido da vida, o sentido que cada sujeito
dá e interpreta cada experiência, né? Você tem a sistêmica, que já trabalha mais com a expressão do sujeito como unidade de um todo, né? Então, assim, num contexto familiar, por exemplo, qual que é o sujeito, qual que é o papel que esse sujeito ocupa, né, dentro da família dele? O que fica a cargo dele representar? O que muitas vezes isso repercute na expressão de subjetividade dele, né? Então, assim, você tem várias abordagens teóricas e eu acredito que cada pessoa vai encontrar mais identificação com uma dessas abordagens, né? E aí cada profissional vai estar seguindo uma abordagem teórica diferente, né? Provavelmente, ou mais de uma, mas assim, o que a gente vê é seguir basicamente uma abordagem e às vezes buscar subsídios de outras, né, na atuação. Mas então é isso, eu acho que a questão tanto da abordagem que o psicólogo vai adotar, quanto a questão da amizade, né, da vinculação que você vai ter com esse psicólogo, da transferência, né, que vai ser propiciada ali. Isso vai ser uma transferência efetiva, né, de forma positiva, em que você e o psicólogo vão se sentir bem. E aí, claro, né, como a Lídia pontua muito bem também, vai existir momentos que vão causar desconforto e você tem que saber que isso é parte do processo terapêutico, né? E eu acho que é isso, a gente tem que estar atento para tudo isso, né? Assim como, por exemplo, as pessoas geralmente têm um médico de preferência, assim como as pessoas geralmente têm não, minha avó, por exemplo, não, meu cardiologista é tal, passei por tal e não gostei dele não, e tal. É por aí, sabe? Nem sempre o profissional da saúde vai ser o exato, o perfeito para você. Não significa que você tem que deixar de se implicar nessa questão de saúde sua, mas talvez buscar um profissional diferente, né? Você sempre vai ter essa opção. Agora, também talvez o primeiro momento, o primeiro contato não tenha sido da forma, né, que você imaginou. O psicólogo, ele não vai sempre preencher as suas expectativas, né? A função dele não é essa, né? Mas talvez se você se implicar mais uma vez, mais um segundo encontro, né? Você vai descobrir que ali tem sim muita coisa que ele consegue acompanhar com você, muito resultado positivo que você pode ter naquela terapia, ou você vê que realmente ali não é o profissional certo para você e busca outro, né? Se preocupando com o quê? O que é a prioridade? A sua saúde mental, né? Que é muito comum também, eu pelo menos vejo isso dentro das minhas questões, é que eu faço a análise, né? E que muitas vezes dentro da análise é tratado coisas tão internas que você sai da sessão falando, não volta aqui mais. Não quero nem ver a cara dessa psicóloga mais. Mas na outra semana você tá lá, porque faz parte. Esse desconforto faz parte da nossa desconstrução e do nosso autoconhecimento. É preciso. Né? Gente, as discussões hoje foram todas perfeitas. Eu adorei. Eu gostei demais, agradeço, viu? Por ter participado. A gente aprende, né? Um monte de coisa. Muito produtivo, gostei. A hora que tiver mais prosa aí, pode me chamar. Eu sou uma pessoa da prosa. Eu não existo sem a conversa. Né? Então, pode me convidar. Agradeço imensamente, viu? Outras prosas virão, né? Então, mas agradeço mesmo. Obrigada a todos. É muito, muito produtivo. A gente vai... Pode falar, Augusto. Eu também só tenho a agradecer pela apresentação de hoje, muito bem feita. Parabéns pela dupla que estava responsável pela apresentação. E parabéns a todos que participaram aí nas discussões, porque apresentar, né, algo que está por vir, a subjetividade pós-pandêmica, é muito difícil da gente trazer uma temática sobre isso, assim, densa, né, igual a gente tentou trazer com várias informações e pesquisas nas outras apresentações. Então, nessa apresentação especificamente, a gente já estava meio assim, com o pé atrás de como é que vai ser isso, né? A gente vai depender muito da participação dos demais que estiverem, né?
porque é uma discussão. Não tem basicamente nada pronto nesse sentido, é tudo discussão, né? Então, assim, foi muito relevante tudo que vocês trouxeram, né? Os casos, as explicitações, as reflexões. Agradeço muito a participação de todos. E, Ariadne, persiste com esse psicólogo que você encontrou e que está dando certo na forma online, tá bom? Se você encontrou um, que ótimo, eu fico super satisfeito de saber isso. Se esse deu certo e o último não, persiste com esse. Vai dar certo, se implica nesse processo terapêutico aí que vai ter ótimos resultados. Obrigado, pessoal. A gente sai enriquecido e, ao mesmo tempo, muito provocado a buscar conhecimentos, a procurar novos direcionamentos, né? É bom quando junta várias cabeças, porque você não fica ali martelando sozinho. E isso aí você vai ver outros pontos de vista, você vai poder ampliar muito seu conhecimento, né? E eu acho que isso faz de nós, quando comprometidos com esse tipo de ação, pessoas melhores, né? Para nós e para o outro também, o que na nossa profissão é muito importante. Eu acho que essas discussões ensinam a gente a acolher a ideia do outro, o pensamento, a visão da vida, e isso é enriquecedor demais da conta, não tem assim noção do tanto, né? Nem eu tenho noção, eu amo muito e não tenho noção, né? Também adoro uma roda de conversa, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é bom, né? Isso é bom. Eu estou muito agradecida, né, de participar com vocês. Fico esperando sábado, já fico esperando sábado, porque assim, é um momento que eu tenho como um momento meu, sabe? Que eu não estou disponível para ninguém, eu não quero saber de nada, não traz o meu futuro cotidiano como profissional, é um investimento, mas para mim ainda consegue ser mais que isso, sabe? Muito mais que isso. Então eu fico assim, meu Deus, sábado chega logo. É o dia da minha cerveja e do Psiconline. Nesse horário eu não estou disponível nem para os meus filhos, né? De verdade. Porque eu trato como um momento meu mesmo, sabe? É um momento muito gostoso de conhecimento. Essas trocas são, assim, maravilhosas. Eu estou muito agradecida de dar a oportunidade, né, de participar com vocês. Nossa. Só agradecer a todos e todas, né, que trouxeram contribuições muito importantes hoje, né? A gente estava, como o Augusto falou, a gente estava um pouco assim, entre aspas, perdidos com como, né, que a gente ia fazer nesse encontro de hoje, né? Por não ter nada concreto, né, nada assim para a gente trazer pronto. E foi muito válido, foi muito bom, né, a participação de todos, né? Só agradecer mesmo. Isso aí. E só lembrando que semana que vem temos mais um encontro, porém é o nosso último encontro já. E semana que vem nós vamos trazer as reflexões em cima do marketing para psicólogos, de uma forma assim bem especificada, seriam o que pode e o que não pode dentro da divulgação dos nossos trabalhos. Então, contamos com vocês semana que vem também. E no mais, obrigado. Hoje foi riquíssimo, gente. Foi perfeito essas reflexões. Lembrando também que os nossos encontros estão indo para o nosso canal no YouTube. É só procurar por Projeto Psiconline. E o nosso Instagram também. Todos os encontros estão sendo postados lá. E é isso. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Bom fim de semana para vocês aí. A Ariadne perguntou aqui como que ela consegue o link, né? Você consegue através do nosso Instagram, @Projeto Psiconline. A gente faz a divulgação
por lá. Geralmente a gente consegue o link através do nosso professor na quarta ou quinta-feira, mas se a gente conseguir antes, a gente divulga por lá antes também. E assim, pessoal, também estou muito feliz por tudo que foi falado. Eu fiquei mais calado observando porque eu acho que é necessário refletir, né? E não vai terminar essa reflexão agora. Fiquei muito feliz também com o depoimento da Lídia, né? Isso é fenomenal. É o objetivo, quando a gente começou o projeto, era de levar essa reflexão adiante, provocar reflexões, mudanças, de impactar, né, os estudantes, não só da área da psicologia, a gente pensou que no início seria, mas hoje a gente está aqui com a Tânia, né? E tivemos participação também no decorrer aí de outras pessoas da pedagogia, porque a gente precisa conversar mesmo, né? A gente é um ser humano que tem várias facetas, várias questões, e a gente precisa de todas essas áreas unidas, juntas e dialogando sempre. E é isso. Muito obrigado a todos. Excelente final de semana.